Olá a todos, hoje vamos falar sobre a introdução às bactérias. Basicamente vai ser uma revisão, onde vou abordar conceitos básicos e a classificação geral das bactérias. Lembrando também, na descrição vai estar todo o material dessa aula, incluindo imagens que eu utilizar, o slide e também algumas questões para você treinar em casa. Então, o que são as bactérias? Elas são micro-organismos unicelulares e são formigas mais simples. Elas estão espalhadas por toda a superfície do planeta Terra. E elas são procariontes. Diferente de nós que somos eucariontes, elas são procariontes. As principais diferenças entre procariontes e eucariontes vão ser, principalmente, que o material genético da célula fica disperso no citoplasma, enquanto na nossa célula ele fica retido no núcleo. Sobre a morfologia da bactéria, então, a gente vai ter duas classificações. Estruturas obrigatórias que todas as bactérias vão ter, e eu também vou ter os acessórios, que são estruturas que algumas bactérias vão ter e outras não. Falando agora sobre os obrigatórios, a gente tem a parede celular, que é a parte mais externa dela, a membrana plasmática, o DNA, o ribossomo e o citoplasma. Já nos acessórios, a gente vai ter os de resistência, que são a cápsula e o plasmídio, e vai ter os de locomoção, que é o flagelo e o pile. Vamos falar então agora dos acessórios de resistência. Começando pela cápsula. Ela é uma estrutura composta de até 90% de peptidoglicano, é uma estrutura de defesa comum em bactérias patógenas e ela impede processos como morte celular pelo calor e fagocitose, ou seja, ela é uma camada mais espessa de proteína e de açúcares, com a finalidade de impedir que a bactéria seja morta por células de defesa e também que morra por condições extremas. Quando a bactéria tiver uma cápsula, a gente vai falar que ela é gram-positiva. Basicamente, a diferença entre gram-positiva e gram-negativa é que a gram-positiva tem a cápsula composta de 90% de peptidoglicano, enquanto a gram-negativa ela tem peptidoglicano, mas uma porcentagem de no máximo 20%. E por ter pouco peptidoglicano, a gram-negativa ela vai ter uma segunda membrana plasmática fora do peptidoglicano, o que acaba gerando um espaço vazio maior na gram-negativa do que na gram-positiva. Falando agora do plasmídio, ele é uma pequena porção de DNA que está separado do resto do DNA da bactéria. Basicamente, ele tem adaptações da bactéria que possibilitam que ela resista a condições extremas ou até mesmo a antibióticos. Basicamente, toda vez que a bactéria sofrer alguma agressão química ou do meio ambiente e ela sobreviver, ela pode gerar um novo plasmídio que vai ter as informações sobre aquela agressão que ela sofreu. E é a partir daí que nascem bactérias multiresistentes, onde se o tratamento não for do modo adequado e não for seguido corretamente, a bactéria é capaz de gerar vários plasmídios e criando assim uma superbactéria resistente. Sendo que os plasmídios eles podem ser passados de bactéria para bactéria, o que piora ainda mais esse quadro. Agora, nas estruturas de locomoção, a gente tem o flagelo, que basicamente é uma fina cauda longa. Ele geralmente faz movimentos circulares e a bactéria pode ter mais que um flagelo. Eles costumam fazer a quimiotaxia, ou seja, eles se movem em reação a compostos químicos no ambiente. A gente também tem o pile e as fímbrias. Eles são estruturas curtas, numerosas, eles estão por toda a superfície da bactéria e eles são estruturas que lembram os cílios. O pile tem uma função sexual na troca com outras bactérias, onde basicamente as bactérias unem os seus piles e por lá elas passam informações genéticas como os plasmídios que eu falei anteriormente. E também as fímbrias, em certas bactérias, elas podem auxiliar na fixação a certos meios ou certos tecidos do ambiente ou do corpo humano. Agora, sobre as principais formas das bactérias e arranjos, a gente tem o coccus, que é uma bolinha, bacillus, que é um bastãozinho, e a espiralada, que é quando a bactéria ela é fina, alongada, ela faz a forma como se fosse de uma mola. Agora, sobre os arranjos, eu tenho principalmente eles presentes nas bactérias coccus. Basicamente, eu tenho uma única bolinha, ela é coccus, se é duas, Staphylococcus, se é três ou mais em uma sequência reta, é Streptococcus. E se elas estão bem unidas, como um cacho de uva, então eu vou ter a Staphylococcus. Agora, sobre como funciona a cloração de Gram, que falei anteriormente.
Basicamente, primeiro você pinga o violeta cristal, que é o corante com esse gás chamado de peptidoglicano. Depois você coloca o Lugol, que vai ajudar na fixação das bactérias à lâmina em questão. Depois você vai passar o álcool. O álcool ele vai lavar a bactéria. Como as bactérias gram-negativa, elas têm pouco peptidoglicano, elas também têm espaço vazio. Acontece que quando o álcool vem, ele consegue retirar o corante violeta da camada de peptidoglicano e também retira o corante do espaço vazio da bactéria. Então, por último, tem a fucina, que basicamente a função dela é colorir as bactérias gram-negativas que foram lavadas pelo álcool. E ela colore as gram-negativas numa coloração entre rosa e vermelho. Agora, sobre meio de controle e eliminação de bactérias, a gente tem controle físico, onde se divide em calor. No calor eu posso ter o calor úmido, onde ele vai matar todas as bactérias, mas ele pode permitir o crescimento bacteriano em certas temperaturas. Afinal, a bactéria, para ela crescer, ela precisa ter umidade e calor em certo nível. Também tem o calor seco, que é onde não tem umidade, geralmente são temperaturas maiores. E nesse caso, eu geralmente tenho a eliminação total das minhas bactérias. Eu também tenho a radiação, que mata todas as minhas bactérias. Eu vou ter também o frio. O frio, ele inibe o crescimento, mas ele não necessariamente mata as bactérias, porque elas podem ficar ali em hibernação naquele ambiente. Mas, como eu falei, ele inibe o crescimento, ou seja, as novas bactérias que chegarem naquele local não conseguem crescer devido à baixa temperatura. Agora, no controle químico, eu tenho 3 principais tipos. A antisepsia, que reduz a maior parte de micro-organismos, porém, a antisepsia ela é uma coisa que é desinfecção quase. Porque a diferença? A antisepsia, a gente trata de superfícies vivas, ou seja, tecidos vivos, seres vivos. E a desinfecção, a gente se refere a objetos inanimados, como bancada, como mesas e por aí vai. Já a esterilização, ela é a eliminação total de micro-organismos daquele meio ou daquele objeto em questão. E isso geralmente vai exigir um ambiente extremo, onde eu vou ter como exemplo desse processo a autoclave, onde eu vou ter uma água fervendo a temperaturas muito grandes, ou a incineração, onde eu vou queimar um objeto até livrar cinzas. Na respiração eu vou ter diferença entre aeróbica e anaeróbica. A aeróbica basicamente ela cresce apenas na presença de oxigênio. A aeróbica facultativa ela cresce mais com oxigênio, ela tem uma preferência por oxigênio, porém se eu não tiver oxigênio, ela pode realizar a respiração anaeróbica, ou seja, fermentação. Eu tenho também a anaeróbica, que ela vai crescer especialmente sem oxigênio, ela não aceita oxigênio. E eu tenho a anaeróbica aerotolerante, onde basicamente ela não precisa de oxigênio, porém, se ela for exposta ao oxigênio, ela continua crescendo na presença dele. Como vocês podem ver aqui embaixo, tem um tubo de ensaio representando como seria nossa visualização se a gente, por exemplo, desse um cultivo em um tubo de ensaio com agar com essas bactérias. Na aeróbica, você vê que as colônias elas ficam para cima, porque elas buscam o oxigênio nesse caso. Na aeróbica facultativa, a gente tem tantas bactérias que estão buscando o oxigênio em cima, mas também tem algumas que estão embaixo, realizando fermentação sem nenhum problema. Já na anaeróbica, todas elas estão embaixo, realizando fermentação, e na aerotolerante, a gente tem um meio termo, por causa que ela não morre na presença de oxigênio e, portanto, ela não precisa ficar tão no fundo do tubo. Lembrando que quando eu falo aqui em respiração aeróbica e anaeróbica, eu tô falando a mesma respiração celular que a gente faz. E para quem quiser ver ou relembrar, eu tenho uma loja no canal falando sobre isso de respiração anaeróbica e um pouco da anaeróbica. Quem quiser ver, eu vou tirar no card, no link. Sobre a alimentação da bactéria, eu vou ter autotrófas, que são as que produzem o próprio alimento. Nisso, ela pode produzir a partir de compostos químicos, onde ela vai ser uma heteroautotrófica. Pode ser também pela luz, onde eu vou ter uma fotoautotrófica. E as heterotróficas são as que consomem seu alimento a partir de matéria orgânica pré-existente. No caso, a aula de hoje ela encerra por aqui, porque como eu falei, a gente está falando só de conceitos básicos de bactéria.
E lembrando sempre que, se quiser ver os outros vídeos do canal, fique à vontade. E também, nós vamos ter algumas questões no link na descrição e pro Drive, onde vai ter 7 questãozinhas pra você fazer e pra você aprender e treinar mais conteúdo em casa.